álbum de família, nas velhas páginas da minha Bíblia, em retratos quase apagados, reconheci meus antepassados e descobri. Deu uma escritura nessa noite. Temos duas partes dos irmãos. Primeiro, Evangelho de São João. Aleluia! Essa aqui é a escritura bem conhecida. No tempo quando eu era criança, essa escritura era conhecida como texto áudio, né? São João 3, aleluia, e 16. 3, capítulo 3, versículo 16. Depois também vamos ler em Efésios, capítulo 2 também. Quais são as duas escrituras? Primeiro, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que é a escritura que todo cristão deveria ser de cor, né? E depois Efésios 2 e o versículo 1 em diante. Então, vamos ler primeiro em São João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos abrir agora em Efésios. Efésios capítulo 2. Vamos começar do verso 1 até o 5. Amém, Jesus. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecado, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversas em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Os irmãos podem repetir essa última parte comigo? Eu vou ler aqui, os irmãos repetem comigo. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Tu foi salvo pela graça, irmão? Amém. Vamos dar um aplauso à graça de Deus? Amém? Amém, Jesus. Eu me lembro que eu chegava nos cultos de alvorada nas quartas de tarde, na sexta, e o pastor Domingos cantava: a tua graça é melhor que a vida. Então não tem coisa melhor do que a graça, né? Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos outra vez reunidos nesse pequeno lugar, com esse grupo pequeno de irmãos que estão aqui, que são aqueles que o Senhor tinha visto desde antes da fundação do mundo, que eles viriam aqui nessa noite, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui em uma expectativa, Senhor, como em todos os cultos, esperando que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra, de uma forma especial, que venha do coração de Deus para o nosso coração, e nos ajude, Senhor, a sermos melhores cristãos, e nos ensine como Te servir melhor. Então nessa noite, Senhor, nós, na nossa parte humana, não temos o que podemos fazer, não temos o que podemos oferecer, mas sabemos que a nossa capacidade vem do Senhor. Então, Senhor, me capacita para o Seu trabalho nessa noite, circuncida os meus lábios, Senhor, tome minha boca e fale com os Teus filhos por meio da Tua palavra, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Nós estamos gratos a Deus por esse bom momento
E até pela chuva, né? Que deu uma refrescada, que estava bem quente, graças a Deus pela chuva. E os que tinham que vir, a chuva não atrapalhou, né? Os irmãos vieram, estão aqui, né? Então, mais uma vez, né? Tô graças a Deus, né? Veio aqui o já agora ancião, né? O pastor Domingos, né? Que em todos os cultos que eu comento sobre o pastor Domingos, eu sempre digo que o pastor Domingos foi uma bênção na minha mocidade, né? Porque a gente errava, o pastor Domingos puxava uma tâmara da gente valendo mesmo, né? Não deixava passar, né? Então, no molde do meu caráter tem a digital do pastor Domingos também, né? Sempre agradeço a Deus pela vida do pastor Domingos e fico assim honrado ver ele sentadinho aqui, né? Me ouvindo, né? Amém. Servo de Deus, usado por Deus, né? Quantas vezes Deus inspirou o pastor Domingos para entregar recado, né? O pastor me entregou recado e as coisas aconteceram ao pé da letra, como Deus falou pela boca dele, né? Quantas vezes a gente errava na mocidade, né? Não era aqueles grandes erros, mas errava, né? E chegava na vigília de noite, Deus usava o pastor Domingos, mostrava para ele, e a gente tinha que ir lá para frente, se confessar, se humilhar, né? Não tinha como fugir de Deus, né? Amém? Então sou grato a Deus pelo pastor Domingos e pela sua esposa, a irmã Zoraide, também, que, como o irmão Brand disse, a esposa é 50% do ministério do homem, né? Certamente o homem, o ministro, né, é o que mais aparece, e a esposa é aquela que fica escondida levando quase que todas as pancadas, né? A parte do sofrimento, né? A parte do peso parece que fica mais para a mulher, né? Então, irmã Zoraide, Deus tem recompensa para ti, minha irmã. Amém? Deus tem coisas boas para a irmã. E hoje é isso aqui, é tempo de a gente sofrer angústia e trabalhos, né? Mas estamos aguardando o grande milênio que está por vir, que vai ser o tempo de alegria, né? Então, assim como o pastor Domingos é digno de honra, a senhora também é digna de honra também, por esse papel de ser esposa de um ministro, né? E passar todo o trabalho que uma esposa de ministro passa sempre, né? Amém? Amém. Hoje eu tinha que dar uma saidinha e sair um pouquinho mais cedo, porque eu senti no meu coração, estou com vontade de senti uma necessidade assim de ter um companheirismo com o Edgar. Eu digo, vou lá, nem que eu vou tomar umas 3 cuias com ele. Vou em Porto Alegre, mas vou passar lá umas 3 cuias de chimarrão, eu tomo com ele. Amém. Que manhã abençoada, né, irmão Edgar? Estivemos ali na casa do Senhor ali, tivemos um companheirismo, conversando das coisas de Deus. Oramos pela irmã Maria, vamos crer que a irmã Maria também está abençoada, né? Amém. Graças a Miriam está aqui também, né, conosco nessa noite. E sempre é uma alegria ter todos os irmãos aqui presentes, né? O Davizinho está crescendo aqui também, né? É neto do pastor Domingos, mas é como se fosse filho, né, irmão Zoraide? É filho de vocês, né? O Ezequias também, né? Tá um rapazão, um homem já formado, né? Eu me lembro da mãe do Ezequias, né? Me lembro quando ela partiu para o Senhor também, né? Ele ficou novinho e o pastor Domingos nem abraçou ele como filho, né? Aí já está um homem criado, formado, né? Quando chegar lá no milênio, lá vamos ter tantas histórias para contar e para ouvir, né? Eu gosto daquele hino quando o George canta, né? Sobre Abraão, né? Que quando nós encontramos Abraão, né? Abraão, temos boas novas para contar. Eu quero me sentar, ouviu? Ô Abraão, qual foi a sensação que tu teve de levantar lá o cutelo lá para sacrificar o teu filho? Vamos ouvir o que o Abraão tem para dizer para nós, né? Amém, Jesus. Também, irmão Zonocler, também amigo, companheiro também de longas batalhas, né? E eu estava dando testemunho para o irmão Sandro, irmão do irmão Zonocler, esses dias. Eu disse, olha, eu aceitei a mensagem e eu era cru na mensagem, né? E a gente estava sempre em busca de coisas, né? Na época, né? Sempre buscando, né? Sabe quando na mocidade, tanto espiritual quanto literal, a gente está sempre em busca das coisas, né? E uma ocasião eu fui num culto lá em Viamão, na igrejinha aquela de madeira que tinha lá. Era uma quarta-feira e o irmão Sandro não estava, o irmão Zonocler estava dirigindo o culto de oração. E nós estávamos naquela euforia, né, assim,
das bênçãos de Deus, das bênçãos pentecostal, dos dons espiritual, que a nossa igreja era rica em dom, né? Tinha bastante dom, né? E eu, assim, com pouco entendimento, também tinha para mim que o Espírito Santo era os dons, enfim, então nós estávamos naquela euforia em busca disso, né? E aí nós terminou a oração, e eu me lembro que o irmão Zonocler abriu a Bíblia, e foi a primeira vez que eu ouvi alguém citar isso, né? Ele abriu Hebreus capítulo 6 e leu a escritura que diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo arrependimento, as obras mortas e fé em Deus, imposição de mão, ressurreição dos mortos. Isso faremos se Deus permitir. Aí, irmãos, o Cléber dizia: irmãos, isso aqui resume tudo. Se houver ressurreição de mortos, cura de enfermos, né? Isso faremos se Deus permitir, mas o propósito principal de Deus é que nós chegamos à perfeição. E eu nunca mais me esqueci, né? Tinha 17 anos, estou com 47, fazem 30 anos que eu ouvi isso, né? Tá, ficou gravado no meu coração, né? Graças a Deus, né? Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho da palavra aqui nessa noite. Eu gosto de falar da palavra de Deus. Hoje vocês estão vendo que eu não tenho nenhuma anotação aqui, porque eu estou, como eu estava falando no culto ontem, né? Eu estou tendo algumas meditação que Deus me traz, algumas coisas. Eu estou sempre em oração e buscando algo de Deus, né? E sou obrigado, né? Tenho culto a semana toda, prego a semana toda. Então, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem mais um culto hoje, então tem que estar sempre buscando de Deus, né? Então, eu estou orando e Deus vai colocando alguns pensamentos. E é claro que tem alguns lugares que a gente não arrisca, né? Assim, de começar a falar de um assunto que tu nem sabe direito o que tu vai falar, né? Mas como nós estamos aqui entre amigos e irmãos, né? Eu creio que através disso, Deus nos dá uma certa liberdade, né? Ou a gente pode dar liberdade para o Espírito Santo e deixar Ele conduzir a palavra. Né, irmão Erasmo? Deixar Deus conduzir a palavra. Então, assim, um pensamento que eu estou tendo, né? E eu creio que o Espírito Santo vai, a cada vez que a gente vai falando, o Espírito Santo vai ampliando esse pensamento. Então, deixa eu começar a colocar uma base assim. Isso aqui eu vou colocar como base, não é o que eu quero falar. Não vou falar sobre dimensão. Mas, para aquilo que eu vou falar, eu tenho que falar sobre a dimensão, né? Quantos aqui já ouviram o profeta pregando sobre a 7ª dimensão? Todos vocês, né? 7ª dimensão. Eu me lembro quando chegou lá no início da nossa fé, que nós falávamos sobre 7ª dimensão, tudo era mistério, era segredo, né? Continua sendo mistério e segredo, só que hoje já é revelado para nós, né? Então hoje, claro que tá mais simples porque foi revelado, né? Então, o profeta nos ensinou que nós estamos aqui, né, vivendo aqui nessas 3 dimensões. As dimensões que nós estamos é altura, largura e profundidade. Não tem para um outro lado que tu possa ir, são apenas 3, né? Ou altura, ou largura, ou é o profundo, né? É isso que nós estamos, né? E dentro dessas 3 dimensões aqui que a gente vive, aqui está o tempo e o espaço, e também está a matéria. E aí houve uma certa discordância entre a ciência na época. O irmão Branham sempre afirmou que o tempo e o espaço estavam dentro dessas 3 dimensões, mas a ciência se inclinava a acreditar naquele tempo que o tempo não fazia parte dessas 3 dimensões, que o tempo fazia parte da 4ª dimensão, né? Então tentaram por um longo tempo assim dizer que não, que o tempo também não era uma coisa tão abstrata que se pudesse explicar, então possivelmente o tempo estaria dentro da 4ª dimensão. E aí, irmão Branham pregando que estava aqui o tempo todo. Bom, quando surgiu o cientista, né, que vocês todos conhecem, Albert Einstein, né? E o profeta chamou ele de profeta da ciência, né? Houve os profetas da ciência, né? E ele disse, não, gente, é o seguinte, o tempo e o espaço não pode estar na 4ª dimensão, porque o tempo e o espaço estão conectados. Não é assim? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Ali está o Douglas, né? Então, eu estou com um espaço entre o Douglas. Então, para mim chegar até onde está o Douglas, para mim fazer esse espaço, eu tenho um tempo. Claro, como aqui é perto, seria segundos, mas está dentro do tempo, né?
Então não tem como separar o tempo e o espaço. Tá. Se por acaso o tempo e o espaço estivessem dentro da quarta dimensão, então nós teríamos um sério problema. Por exemplo, assim, se eu telefonasse para o irmão Zonocler e ele estivesse lá no Japão, eu ia ter que falar, alô, irmão Zonocler. Esse alô ia ter que viajar até chegar lá. Depois de 12 horas, talvez, ele ouviria meu alô lá. Aí ele dizia, alô, irmão Davi. Levaria mais 12 horas para chegar o alô dele aqui. Então, nós ia levar uma semana para poder falar meia dúzia de palavras, né? Mas não acontece isso. Como é que acontece? Na quarta dimensão, você fala alô lá e eu já ouço aqui. Por quê? Porque na quarta dimensão não tem espaço, então não tem tempo, né? Vocês vão estar entendendo, né? Por não ter um espaço, então não tem tempo. É como se estivesse tudo junto, acontecendo tudo ao mesmo tempo, dentro da quarta dimensão. E aí, um exemplo bíblico, né, que eu vou dar para os irmãos assim, sobre isso. Por exemplo, vocês lembram aquela ocasião quando o general Amã veio ter com Eliseu, né? Queria saber como poderia ficar curado. E o Eliseu, assim, tinha um espírito meio áspero. Irmão Brandt diz que todo espírito, todos os homens que tiveram o ministério, o espírito de Elias, eles tinham um espírito áspero, né? Nem recebeu ele na casa dele. Irmão, porque judeu não recebia gentil, né? Ó, vai lá e diz para ele se banhar 7 vezes. Né? Um profeta no ministério de Elias, eles não tinham tempo para estar passando a mão na cabeça de ninguém, né? Vamos por isso, ó, Deus chamou vocês, pastores, aí para beijar a criança, apresentar a criança. Eu fui chamado para enfrentar o diabo. Lembra que disse isso aí, né? Então o ministério de Elias era um ministério de confronto, irmão. Não, Claire, né? Ministério de confronto. Então não podia ser um espírito assim, brando, pastoral. Eu nunca fui pastor de sucesso. Irmão Neville chega para os ô irmão, não faz assim. Eu já digo, não faz assim. Né? Claro, não, porque ele estava com raiva, porque o espírito de Elias né? E aí então Eliseu, com esse mesmo espírito, como Elias também era assim, né? Ó, vai lá e diz para ele se banhar 7 vezes lá. Aí já ficou bravo porque o profeta não recebeu ele. Foi lá, se banhou, ficou curado, trouxe lá presente. Ele, não vou vender o dom de Deus, pode levar teus presentes para ti. O Geazi, por sua vez, né, olhou, devia ser prata, ouro, os presentes, era isso naqueles dias, né? Puxa, a vida, podíamos construir um tabernáculo com esse dinheiro aí. Eu vou de atrás, vou pegar, né? Quando ele está voltando, ele disse, vem cá, Geazi, por que tu foi lá atrás do Amã pegar os presentes? Não, meu senhor, não foi, tu foi sim, porque o meu espírito foi contigo. Mas, irmão Zonocler, o que eu entendo? Aí eu consigo compreender o Cordeiro no trono, o Espírito de Jesus Cristo aqui no nosso meio, e consigo compreender que não está dividido em dois. Por quê? Porque o Espírito de Eliseu, não que sai do corpo dele, o corpo dele fica inerte, mas através da quarta dimensão, o Espírito estava em Eliseu e podia estar com Geazi ao mesmo tempo, independente da distância, porque na quarta dimensão não tem essa distância. Estão captando, né? Não tem essa distância. Tá. E aí, gente, aí a parte importante que a gente tem que botar sentido e até haver uma preocupação sobre isso é o seguinte. O irmão Breno, uma vez pregando sobre a ciência, ele diz assim, olha, gente, vocês do sistema denominacional, vocês vigiem, porque a ciência vai alcançar Deus primeiro do que vocês. A ciência... E vocês podem ver, irmãos, claro, tem uma parte da ciência que é completamente contra as escrituras, né? Mas existe uma parte que se aproxima muito. Por exemplo, assim, quem é que vem de denominação aqui? A maioria de vocês é de denominação, né? Você sabe que era inconcebível quando tu pensava no Big Bang. Né? Tu pensava na criação, no princípio que Deus fazia a terra. Se alguém falasse em Big Bang para ti, que era um crente denominacional, tu brigava com a pessoa. Quando tu lê a mensagem sobre perguntas e respostas de Gênesis, irmão, o Bruno falou do Big Bang? Falou, né? Claro, só que ele falou o antes do Big Bang primeiro, antes do nada, não havia nada e tudo era Deus. Depois aparece um pequeno ralo de luz, pum, uma explosão. Gente, o Bruno falou. A ciência alcançou. E o profeta, não, eles não estão errados, tá certo, foi assim mesmo que aconteceu.
Só que não foi lá, por acaso, que uma célula resolveu explodir. Aquilo foi o Logos que se desprende de Deus. A ciência conta a história, mas não sabe a origem. Aí vem o mensageiro e diz, não, a história está certa, porém a origem era Deus. O sistema não consegue ver a ciência se aproximando. O que acontece? A ciência, por sua vez, provou. Existe uma quarta dimensão. E nós vamos provar para vocês que existe a quarta dimensão. É o que eles fazem. Criam um rádio primeiro, e através das ondas dos rádios, eles provê, nós conseguimos fazer um aparelho que nós conseguimos captar as vozes que estão na quarta dimensão. Então agora nós falamos que tem e comprovamos que tem. Aqui, qual é a evidência? Eu me lembro uma vez que tem um irmão que mora lá, irmão Sandro, um outro Sandro, baiano, amazonense. Um professor de física falou para ele assim, ô Sandro, me diz uma coisa para mim, tu já viu Deus? Não, eu nunca vi Deus, a Bíblia diz que jamais alguém viu a Deus. Então como é que tu consegue provar a existência de Deus? E aí diz que o Sandro pensou assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa, né? Mas vocês lembram que Jesus disse, irmão, que quando chegasse uma ocasião assim, não era para te preocupar que o Espírito Santo vem e coloca as palavras? E eu me lembrei de um testemunho desse forte do pastor Joaquim, né? O pastor Joaquim foi entrevistado e o repórter perguntou para ele assim, de supetão, se ele está esperando. O pastor Joaquim faz uma pergunta para o senhor. E se por acaso a gente tirar o coração de um homem incrédulo, ímpio, assassino, mentiroso, adúltero, todo tipo de qualidade ruim, e colocar num crente? Quando o crente sair da operação, ele vai continuar sendo um crente ou ele vai ter as características do dono do coração? Que pergunta, né? Aí o pastor Joaquim dá testemunho e disse, quando ele está me fazendo a pergunta, eu já estou preocupado que eu não sabia o que ia responder. Mas quando ele terminou a pergunta, na hora me veio a resposta como se eu já soubesse. Ele disse, olha, vocês podem transplantar o coração desse homem, vocês podem transplantar o cérebro desse homem, mas vocês nunca vão conseguir transplantar a alma desse homem. Claro que o Espírito Santo traz a resposta na hora, né? Então a alma do homem, vocês nunca vão conseguir fazer isso. E o homem é o que é através de sua alma. O repórter tirou o chapéu para ele. Gostei, pastor, da sua resposta. E aí, o irmão Santo pensou, e agora, Jesus, o que eu faço? Aí disse, professor, toda a física está baseado no átomo. E o átomo, todo mundo aqui que estudou um pouquinho sabe que o átomo, por mais forte que seja o microscópico, é impossível, ninguém nunca conseguiu ver o átomo, né? O senhor afirma que o átomo existe, não afirma? Afirmo, mas vocês nunca viram. E como é que o senhor afirma que o átomo existe? Olha, Sandro, eu afirmo pelas evidências. Pois é, eu nunca vi Deus, mas eu provo que Deus existe pelas suas evidências. Deus é evidente, né? Como Deus dá a resposta, né? Claro, a ciência prova, traz os resultados dos testes deles, prova, viu? Existe aqui uma quarta dimensão. Então eles conseguem canalizar a quarta dimensão através do rádio, através da televisão, através do celular. Então aí, né? A quarta dimensão hoje, ela é real para todos, né? Ninguém contesta que existe a quarta dimensão. E vocês também sabem, irmão, não sei se vocês sabem que na quarta dimensão também tem anjos e demônios, né? Tudo está na quarta dimensão. Os mais velhos aqui lembram que tinha um tempo, né? Como as pessoas do interior viam a tal de aparência, lembra? As pessoas contavam história, que viam coisas, né? Lembra que se via muita coisa, né? As mães contam algumas histórias lá que uma mulher se matou enforcada, e elas passavam pelo mato e via a mulher gritando no mato. Acontecia essas coisas lá antigamente, né? Acontecia, né? Bom, tempo para cá não acontece mais. Por quê? O diabo não precisa mais manifestar desta forma, porque eles conseguiram canalizar isso de uma outra maneira, né? Tá. E aí o que acontece, irmão? Tá, nós temos aí, então, a quarta dimensão canalizada, está aí, evidência, temos celular, temos televisão, tudo comprovando que a ciência conseguiu
projetar, está aqui. A quarta dimensão está aqui. Né? Para mim é inacessível. Eu não consigo alcançar o que está, embora esteja aqui. Mas está aqui. Mas eles conseguiram uma maneira, então nós vamos fazer uma maneira de canalizar e trazer isso para você, a evidência disso. E conseguiram, né? Bom. Só que o tempo vai passando, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. E nós temos que levar isso a sério. Que nós temos aqui os filhos da luz. Nós que fizemos parte do reino de Deus, os seus filhos. E sabemos também que existem os filhos das trevas, que são o reino de Satanás. E eu falei num outro culto aqui, irmãos, de olha, eu não vou dar parabéns para o diabo, porque ele não merece parabéns, mas vou dizer uma coisa para vocês, o diabo muitas vezes é muito mais perseverante do que alguns crentes. Por quê? O diabo está julgado e condenado. E mesmo julgado, ele não desiste. Tu vê o diabo lá deprimido, já estou condenado mesmo, não resta mais nada, vou me deprimir, enfiar dentro de um quarto, não quero mais saber de viver. Não, irmão, está 1000. E os crentes com promessa de salvação me detendo, estão todos deprimidos, né? Como é que tá, irmão? Com depressão espiritual. Tomar vergonha na cara. Aleluia! Aleluia! Não é verdade? Rapaz, com esperança, salvação, vida eterna, 1000 uma promessa, né? Estou deprimido, sai dessa depressão. Então, e aí eu compreendo por que Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles vão, o intento deles vão até o fim. Então o que o diabo fez? Vocês conseguiram chegar até a quarta. Tente um pouquinho mais. Se você tentar um pouquinho mais, vocês conseguem trazer o inferno também. Estica um pouquinho a onda. E você consegue canalizar a quinta. Eu preciso trazer a quinta para cá também. Nós entendemos isso, né? Por exemplo, na parte da ciência, a Daí Irmão Brana nos ensinou, e vocês já conhecem isso aqui, né? Falamos isso aqui várias vezes quando preguei sobre a festa das trombetas ali em Araranguá. Né? Lemos bastante essa escritura naquela ocasião. Quando o sexto anjo toca aqui a trombeta, o sexto anjo, o profeta diz para nós que o sexto anjo toca a trombeta, e o acontecimento da sexta trombeta, ela acontece exatamente no tempo da Segunda Guerra Mundial, que foi o segundo ai, né? Ele diz assim, e o sexto anjo soou, e uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos ao grande rio Eufrates, lembra como disse, né? Stalin, Mussolini, Hitler e Eichmann, né? E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos cavaleiros era 200 milhões, aqueles que estavam presos no rio Eufrates, né? E eu vi o número deles. Então eu vi os cavalos na visão, os que estavam sentados, neles tinham couraça de fogo, de jacinto de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e das suas bocas saiu fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3, foi morta a terça parte dos homens pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre. Aí o irmão Branco dá várias explicações sobre essa escritura, né? Fogo, fumaça e enxofre, os gases que mataram os judeus, o fogo das fornalhas lá, que eles queimavam os judeus vivos. E também, quando esse sexto anjo, aquele Modegar, toca a trombeta, o inferno ele se abre. Claro, mas a gente tem que compreender como é que se abre o inferno. Não é uma coisa mística, assim, que tu vai ver um buracão abrindo. Esse inferno se abre através de um processo. Né? Que processo foi esse? Foi quando a ciência, que o irmão Branco também pregou, também que a ciência é de Satanás, lembram? Quando o irmão Branco teve aquela visão, eu cavalgarei nesse caminho uma vez mais, que ele estava pregando contra os cientistas, dizendo que o cientista era do diabo, que estava naquele tubo de ensaio. Lembra disso, né? O que eles estão fazendo? Quando eles estão estudando naquela busca pelo poder atômico, eles estavam abrindo o poço do inferno para tirar esses elementos que estavam lá. O que estão fazendo? Estão canalizando, cientificamente canalizando da quinta dimensão, um poder para destruição em massa. Por que o diabo vai fazer?
matar, roubar e destruir. Então tudo que mata, destrói, de onde é que vem, irmão? De Deus? É do inferno, né? E a ciência vai, canaliza esses elementos, traz, e aquilo que eles levavam dias para matar lá uma meia dúzia, 100 homens, numa explosão, meu irmão, né? Não sei quantos quarteirão aquelas 2 bombas destruiu, né? Japoneses em massa, né? E o que não destruiu ficaram podre, a pele caindo, como eles cumpriram a escritura, né? O globo caindo do olho. Até hoje tem alguns velhos daquele tempo que ainda tem sequela daquilo que a ciência conseguiu ir um pouquinho mais longe, conseguiram romper a 4ª dimensão. Que coisa, irmão, pense nisso. E conseguiram chegar até a 5ª. Olha bem, deixa eu falar outra coisa para vocês. Uma vez um irmão me deu um testemunho, tem coisa que é forte, mas tem coisa que tem que ser dita, irmão, né? Por exemplo, assim, uma vez o irmão me deu um testemunho, ele disse assim para mim assim: irmão Davi, me aconteceu um fato, eu vou te contar esse testemunho para ti. Eu estava na minha casa, vendo televisão, e minha esposa de noite, para variar, vendo um filme de terror, né? Um filme de exorcismo. É onde é que um crente tá com a cabeça, irmão, de sentar na frente do vai ver um filme de terror, né? Não sei, né? Claro, não quis exortar ele na época assim, né? Porque não tinha nada a ver comigo, né? Mas fiquei ouvindo ele, né? Mas onde é que tá na cabeça? E tem crentes que gostam, irmão. Tem crentes que são apaixonados por filme de terror. Bom, tem crentes que gostam de ver tudo, né? Aleluia. Uma vez o meu irmão foi numa lan house, né? Não é lan house. Como é que é aquele lugar onde alugava filme antigamente? Locadora, né? No tempo da locadora ainda. Meu irmão foi numa locadora, né? E era muito amigo do dono da locadora. Tu conhece o fulano de tal ali? Ah, sim, o pastor fulano de tal. Pastor, ele? Rapaz, ele tá sempre locando filme pornográfico aqui. O Mário foi até com vergonha, meu Deus do céu. Foi pra casa. Davi, nem te conta. Não, nem me conta. Tem crente para tudo, né? Então, tu imagina, né? Imagina. Aí o irmão vendo filme de terror com a família, com a esposa. Bom, e aí naquele exorcismo lá, estão lá tentando lá expulsar aquele demônio. E aí ele me contando para mim que o padre mais novo chegou e aquela menina que estava endemoniada se ensinou para ele. Por um momento ele teve um certo desejo, o diabo já condenou ele, não conseguia expulsar aquele demônio. Aí veio o padre mais velho. Quando o padre mais velho foi expulsar aquele demônio, que é tirar dela, que se chama exorcismo, ele disse que sentiu claramente quando Deus falou assim para ele assim, desliga a televisão, senão o espírito vai sair de lá, vai entrar na tua casa. Ele deu um temor e desligou na hora, nem quis saber o resto do filme. Por quê? Irmão, esses filmes de terror canalizam a 5ª dimensão para dentro da casa dos crentes. Projeta. A televisão é um projétil. Que projeta esses demônios para dentro da casa dos crentes. E as pessoas inocentemente sentam, vê, né? Que hoje não é só televisão, hoje a internet está muito pior, né? As pessoas hoje vê de tudo, né? Antigamente, a princípio era a 4ª dimensão. Uma reportagem aqui, um documentário ali, alguma coisa assim que eles conseguiram captar. Mas o diabo foi a fundo. E conseguiram atingir a 5ª dimensão e trazer. Eu só estou falando meio através da ciência, depois eu vou chegar na parte do ser humano. Porque não se esqueça, todos nós somos projetores. Tu está sempre projetando alguma coisa, irmão. Não te esquece disso. Nós vamos chegar aí. Bom, estou falando da parte da ciência. Amém, Jesus, aleluia. Aí, o que acontece? Quando chegar no milênio, pastor Domingos, o diabo vai ficar preso 1000 anos. E a gente sabe que não são cadeia física que prende o diabo. O diabo não fica preso em cadeia física. A gente sabe que o Mombrão ensinou para nós que é uma cadeia de circunstância. Que cadeia de circunstância é essa? Quando o Senhor foi selado com o Espírito Santo, o diabo ficou selado lá de fora, ele não pode mais entrar no Senhor. Então ele está preso, né? Aí todos nós aqui, digamos que todos nós selados com o Espírito Santo aqui. E se Satanás estivesse aqui, como que ele estaria? Preso numa cadeia de circunstâncias, não tem por que operar. Mas sempre tem aquele que não é, né? Daí o diabo aproveita e se escapa por um. Baixei aqui um com espírito pesado que nem eu, aí já se combina os espíritos, aí já entreva aquele, já entreva quem do lado, porque o culto é uma treva, porque o diabo encontrou alguém, não é assim?
Mas se todos conseguem fechar a porta do coração, o diabo fica preso. É uma circunstância. E aí, irmão, estava falando para os irmãos ontem, por exemplo, assim, eu vou trazer esse assunto, porque é o assunto, é os dias que nós estamos vendo, os dias de Sodoma e Gomorra, que eu disse assim, ó, quando a gente fala sobre os dias de Sodoma e Gomorra, o que as pessoas dizem assim, ó, mas o homossexualismo sempre teve. Concordo, sempre teve. Mas os irmãos lembram, irmãos, que antigamente havia isso, mas tinha aquele ditado que dizia, escondendo no teu armário. Por que as pessoas nunca se declaravam? Porque tinha uma cadeia de circunstância que prendia esse diabo chamado moralidade. Os próprios que eram tinham vergonha de se declarar, porque a cadeia de circunstância impedia aquele espírito de sair para fora. Homens morriam solteirão por resto da vida, a família nunca descobria. O fulano morreu solteirão. Não teve uma tia nossa que morreu solteirona, não estou dizendo que ela era, né? Mas quem sabe, né? Morreu solteirona, coitadinha, nunca se casou, nunca se interessou. A cadeia de circunstância da moralidade prendia esse espírito nas pessoas. Tá. Agora o que o diabo tem que fazer? Ele tem que cumprir o propósito dele. Ele olha, vocês crentes, vocês estão relaxados com o de vocês, continuem relaxados. O nosso nós vamos a 1000. Porque nós os filhos da treva, somos mais prudentes que vocês. E são mesmo, irmãos, e são rápidos. Quase, se não vigiar, estão quase sempre na nossa frente. E aí, muito tempo atrás, rapaz, eu estou lá fazendo um serviço lá em Cambará. E aí estou lá numa casinha que eu fiquei lá, na casa de uma família, e eles estão lá olhando novela, estou sentado lá, tive que ouvir, estou junto lá com eles, né? E eles estão olhando uma novela. E nessa novela, qual era o significado dessa novela? Apareceu uma mulher lá, numa certa cidade, alguns meia bonitona, alguns homens deram em cima dela, não deu muita importância para aqueles homens. Daqui a pouco descobriram que aquela mulher não gostava de homem, ela gostava de mulher. E aí depois ela sofreu um preconceito. Daqui a pouco a televisão transformou a Rede Globo, que é o pastor de Satanás que ensina as pessoas, né? Começa a botar na mente que ela era coitadinha, perseguida, que aquilo era, que as pessoas estão preconceituosa. O que o diabo está fazendo? O diabo devagarzinho foi rompendo essa cadeia da circunstância da moralidade. É verdade. Foi abrindo. Não, gente, não é bem assim. E foi abrindo e esse espírito foi tomando forma. Até que chegou a novela que 2 homens que se dizem serem homens, vamos beijar na boca para mostrar que nós estamos a favor da causa. E aí abriu esta porta do inferno, através da ciência, através da televisão, trouxe todos esses demônios para a terra, irmão. Homossexualismo da parte do homem, lesbianismo da parte das mulheres, pedofilia, zoofilia, que é pessoas com animal. Aconteceu lá no princípio, esse demônio continua ativo. Estão querendo fazer lei para pais poder casar com as filhas? Porque o diabo consegue chegar lá na 5ª dimensão, canalizar esses demônios e trazer tudo para a terra. E faz bem feito. E consegue. Isso, irmão, fica tão claro na mente das pessoas, tão convincente, que hoje, Zona Clevo, eu comprei, daqui um pouquinho tu vai sofrer preconceito por ser hétero. Daqui a pouco o errado vai ser hétero. Tu gosta de homem também? Não, só gosta de mulher. Vai ser o contrário. Porque, irmão, o diabo conseguiu, através de canalizar a 5ª dimensão, conseguiu trazer a 5ª dimensão. Claramente. Então nós temos aí hoje um canalizador de 5ª dimensão. Televisão canalizou bastante, hoje não tanto. Internet, irmão, tu abre a internet, vai direto, nem passa pela 4ª, vai direto lá no inferno. Tudo que tu precisa do inferno, traz para tua casa. E a tua casa fica cheio de coisas do inferno e tu não sabe. Aí, enfermidade, problema, luta, desgosto, depressão, frustração. Por que será? Por que será? Vamos rever os conceitos? Quem tu tem canalizado para a tua vida? Quem tu está canalizando? Vocês estão felizes? Só mais um pouquinho aqui, não quero passar da hora aqui, mas também não vamos limitar a Deus, né? Mais um pouquinho aqui. Até nem quis dar oportunidade para cantar, para a gente ter mais tempo aqui na palavra, que a palavra é importante, né? Eu falei que no último culto que eu preguei aqui, 2 semanas atrás, eu falei assim para os irmãos, vocês estão lembrados que eu falei que a mente está conectada ao espírito? Lembra que eu falei isso, né? E o anjo disse para o profeta assim,
Diz para eles lá na terra vigiar com seus pensamentos, porque os pensamentos deles aqui falam mais alto que as suas palavras. Porque o que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que fala da boca para fora: ô irmão Edgar, eu te amo, querido. Lá dentro, pá, não suporto, irmão Edgar. Claro que Deus não ouve minhas palavras, Deus ouve meu coração. Foi isso que ele ouviu, isso. Hipócrita, né? E irmãos, e Deus dá uma advertência na era de Tiatira, irmãos Zonocleo, que ele diz assim: olha, eu sou Deus que sonda os rins e os corações dos homens. Aí o profeta diz assim: sondar é Deus acompanha cada pensamento teu. Tu pensa, Deus está atrás. Jesus Cristo. Está acompanhando, ele sonda, acompanha os pensamentos. Ei, Pai. Aí, claro, daí eu tenho aqui a mensagem, não vou ler, já li várias vezes esse parágrafo aqui, os irmãos que congregam comigo já viram ler esse parágrafo, né, umas dezenas de vezes, a respeito de teu espírito tem que ser mudado para ser compatível com o Espírito Santo. Lembra que eu já tinha lido esse parágrafo? Aleluia. Aí, você me pergunta para mim: irmão Davi, eu queria te fazer uma pergunta: como é que eu sei que meu espírito está compatível ao Espírito Santo? E eu dou uma resposta simples. Irmão, sabe o que tem que fazer? Dá uma olhadinha nos teus pensamentos, porque os teus pensamentos refletem que é o teu espírito. Aleluia. O pensamento está ligado. Aí, me julgo ter um bom espírito e meus pensamentos são podres, gente. Pai. E quero achar que Deus é injusto, não me tem me dado o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: a injustiça da parte de Deus? É claro que não, irmão. Oh, meu espírito, pensamentos podres. Eu senti um arrepio, emoção. Isso não quer dizer nada. Veja o que tu pensa, veja quais são os pensamentos que tu... Por isso que o profeta diz: o campo de batalha na mente, vença os maus pensamentos com bons pensamentos. Olha a instrução que o Espírito Santo dá para que as pessoas consigam alcançar. Mas as pessoas não querem ouvir, né? As pessoas preferem, né, ter os pensamentos ruins sempre, né? É mais fácil pensar ruim do que pensar bom, né? Então, como é que eu sei que meu espírito está mudado? Dá uma olhadinha no que tu anda pensando, como é que tá teus pensamentos. Aí já é um bom ponto de partida, né? E aí, claro, rapaz, o que acontece? Aí tem os outros detalhes, né? E aí, as pessoas, Deus nos fez nós para sermos projetores. Deus nos fez nós para ser projetor. E aí, irmão, tem um filho de Deus para projetar alguma coisa. Mas o que acontece? Aí, nós não temos entendimento, e em vez de nós projetarmos o que temos para projetar, nós começamos a projetar também a quinta dimensão. Por que eu digo que nós projetamos a quinta dimensão? Vocês lembram que o irmão Bruno falou na mensagem Almas Encarceradas hoje, que ele viu aquela situação lá no inferno, aquelas mulheres lá no inferno. Ele tinha 14 anos, no segundo 7 da sua vida. Quando ele tinha 7 anos, ele teve a primeira visão. 14 anos foi ao inferno. Cada 7 anos aconteceu alguma coisa na vida do irmão Brana, né? No 8, 7 foi quando ele partiu, né? Eternidade, né? Então, tudo 7 do irmão Brana. Então, irmão Brana, 14 anos, ele teve aquela visão. Depois de 40 anos, o que ele descobriu? Que aquilo que ele viu lá no inferno não estava mais lá embaixo. Já estava em cima, estava na terra. O inferno subiu. Aí nós, da abertura da palavra, que Deus que ajude que isso não seja uma denominação para nós, né? O céu desceu. Que bom. Que bom que o céu desceu. Tá, o céu desceu. E tu tá conseguindo canalizar o céu na tua vida? Tá conseguindo canalizar o céu dentro da tua casa? Tá conseguindo ser projetor do céu? Ou como eu disse no culto vocês de ontem, né? A irmãzinha lá já está toda irritada porque o salário do marido não deu lá para cobrir o ano. Ele já está fazendo voltar. Essa casa do inferno, essa vida, coisa ruim, dependendo de homem. Mas isso traz o inferno daquelas pessoas. Aí aquela velha história, né? Que todos os pastores contam do menino. E ele está indo para o inferno. Que pesado isso. Foram atrás do menino, foram ver. Chegando na casa do menino, o pai e a mãe discutindo, a mulher gritando, histérica, né? Essa casa é um inferno. E aí, irmão, eles trazem toda doença, enfermidade, todo tipo de coisa ruim para dentro de casa, irmão. E culpam todo mundo e não conseguem ver que eles mesmos que projetam as coisas ruins. Aleluia!
Esses dias eu falei lá no culto, lá em Aranguá, dei um conselho para os irmãos. Irmãos, desliguem um pouco a televisão, desliguem um pouco a internet, orem mais. Ou se vão ligar a internet, bote hino tocado em tua casa. Eu gosto de chegar na casa do irmão Edgar, que a irmã Maria passa quase que 24 horas ouvindo lá a rádio lá dos irmãos lá de BH, um prega, outro canta, um prega, outro canta. Irmão, isso, irmão, tu tem que saber o que tu vai projetar na tua vida. É verdade. E a tendência nossa, irmão, como a gente tem essa tendência de projetarmos aqui dimensão sem entendimento. Vamos lá, gente, vamos pensar aqui. Eu falei aqui no culto passado, por exemplo, assim. Vocês sabem que o diabo nunca começa do zero. O diabo não tem iniciativa. Vou dar um exemplo claro, assim, para você entender o que eu estou falando. O que ele não é de partir do zero? É assim. Ele chega nessa era, na era da palavra, e ele está aqui pensando, algo vai acontecer. Quem é o homem que vai se mover? O que ele vai trazer? Qual vai ser o segmento disso? Ele aguarda. Começa o movimento. Opa, será que é esse? Como com Jesus. Vou dar uma tentadinha para ver se é. É ele. Então, a partir de, então ele tem algo para personificar. Tá? Então, nunca parte do zero. Me diga uma coisa para mim. O diabo tem fé? Não tem, né? Não, o diabo ele não tem fé, né? Ele não tem fé. Vocês têm fé, vocês não têm fé? A fé não vai dar aos santos? Ele não tem. Mas se não vigiar, ele usa a tua fé. É verdade. A favor dele. Estão me entendendo, irmãos? Aleluia. Eu li um parágrafo, falando disso, fé contra a revelação, fé contra a sabedoria, eu falo isso aí. E aí eu fui orar pela uma irmã ontem, e estou tentando mostrar isso para ela, peguei o ventilador, e disse, a fé é como esse ventilador, coloquei para ela, está te beneficiando? Tá fresquinho, né? E quando eu viro, não é o efeito contrário, é o efeito exaustor, é o mesmo ventilador, um está tirando o ar, outro está tirando o ar, assim a fé, ela vai operar para o lado direcionar. Então vigia que o diabo pode sim usar a tua fé. Em que forma? Em várias, mas vou dar 2 dicas para vocês, como diz o pastor Gil. Não vão se esquecer mais disso. Através do medo e da dúvida. É verdade. Irmão, o medo é uma arma. Medo, irmão José, é uma arma poderosa que o diabo tem para usar a tua fé, que é de Deus, para fazer tu crer no mal. E ele trabalha através disso. E como ele consegue êxito nessa parte? Não temos Bíblia para isso? Jó diz, o que eu temia, isso me aconteceu. Claro, botou a fé na coisa ruim e a coisa ruim aconteceu. Então o que Deus faz? Deus nos envia o seu amor, e o amor de Deus lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Vocês estão felizes? Tá, vou parar aqui e falar sobre a quinta dimensão, que você já sabe como é fácil canalizar, né? Já entenderam, né? Entenderam que é fácil canalizar a quinta dimensão. Aleluia. Agora eu vou entrar num outro pontinho aqui, que é a parte nossa aqui. A parte boa, né? Já falei a parte... Agora tem que falar a parte de grupo. Agora pegando o primeiro círculo, agora eu vou falar um pouquinho, falar um cavaleiro lá e falar um pouquinho de Jesus. Então, o negócio já dá a ele, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que está baseado no que eu vou falar. As irmãs aqui, uma das de vocês três, vocês alguma vez oraram para Deus enviar Jesus Cristo para morrer por vocês? Não, né? Foi ele que quis enviar, né? Eu sou grato por isso, né? Já oraram para Deus enviar um profeta? Não foi vocês que oraram, né? Deus que quis enviar um profeta. A hora é de Jesus Cristo, ele que faz, né? Pai. Vamos lá. O irmão Brana nunca orou a Deus para manifestar o poder da palavra falada. Vocês sabem disso. Quando que se manifestou? Quando Deus quis que se manifestasse. Podemos orar por avivamento, irmãos do Monfré, mas nós não podemos iniciar avivamento. A não ser que Deus soberano queira trazer um avivamento. Amém. Vocês estão entendendo que tudo é Deus? Aleluia. Lembra como eu disse? Irmão Brana, nós vamos ter um verdadeiro avivamento, que nós tivermos o grego, palavras ou palavra. Eu creio que é palavras ou palavra, mas não vai ser assim. Não vem um avivamento, a não ser que o Deus soberano traga um avivamento. É verdade. Como ele vai trazer esse avivamento? O que ele pode fazer, Senhor? Envia-nos um avivamento.
como ele vai trazer, é assunto de Deus. Amém. É Deus que vai trazer. Mobrano nunca orou para que a palavra do poder fosse manifestada. E quando se manifestou, irmão, tirando a parte da irmã Ratimoso, que está naquele clima, naquela atmosfera, tirando essa parte, o irmão Mobrano está fazendo coisas simples. Caçando, pescando com os irmãos, acampando na tempestade. Não é assim, não é para um grande culto, e agora nós vamos orar aqui, Jesus, poder. Não, aconteceu, fala a palavra que vai acontecer. Até ele tomou surpresa, e aconteceu, depois da testemunho. Tá. Quando ele não foi manifestar a manifestação do amor divino, irmãos, o irmão Branco também não estava esperando que acontecesse. Não estava esperando. Ele está passando pelo campo, quando o touro veio, ele tirou a arma para matar o touro, ainda bem que não tinha. Eu vou matar, depois eu pago o dono. Ai, cadê? É verdade. Não foi assim? É. Ou quando aquele homem grandão está vindo, né? Eu vou acabar com o culto de vocês. Aí eu comentei esse dia com os irmãos, que se sou eu, né? Não acredito, o Edgar, o diácono deixou esse homem entrar aqui. O diácono não deram um bofetão, tiraram esse homem fora. Aí pegamos o ranço da pessoa, né? E aquele espírito ali fica mais fortalecido, porque o meu sentimento está sendo ruim para aquela pessoa. Aí quando Jesus disse assim, amai o vosso inimigo, por que eu tenho que me rebaixar? Não é porque tu vai te rebaixar, que se tu tiver a capacidade de amar os teus inimigos, irmão, tu consegue vencer todos os demônios que estão nele. Ele vai deixar de ser teu inimigo. Sabe aquela vizinha que está sempre te disciplinando? Se fosse que amar ela, e é verdade isso. Aleluia! Imagina não ter essa visão. Capaz, eu sou crente, mas sou cavalo do diabo, aquela velha história denominacional, né? Com certeza eu sou cavalo do diabo, mas quando tem entendimento, como é que eu vou fazer para essa criatura para de me incomodar? Bom, se eu conseguir olhar além do véu e saber que ela é cativa de Satanás, e saber que minha luta não é contra a carne, é contra o demônio que está nela. Foi o que o irmão Branco começou a ver. Não é ele, coitado, é uma criatura presa por Satanás, pobre desse homem, está cativo. Vê, o sentimento dele foi mudando. E daqui um pouquinho, irmão, aquele divino amor foi se projetando. E aí o que aconteceu? A graça soberana tomou o seu lugar. Por isso que eu li toda a escritura, que Deus amou o mundo de tal maneira, e pela graça sois salvos. A graça não pode tomar seu lugar. A graça poderia nos salvar se Deus não tivesse amado o mundo de tal maneira? Poderia? Efésios 2 e 5 poderia se cumprir se não tivesse acontecido São João 13,16? Não, porque o amor tem que ser primeiro projetado. Depois a graça soberana toma o seu lugar. Então, o que eu estou falando? Gente, vocês estão me entendendo, gente? Amém. Em nome de Jesus, entendo. Eu não quero que só falar. Eu venho 15 dias, eu quero deixar bem gravada a estaca. Pense nisso. Nós temos problemas, temos dificuldade, temos pessoas na nossa família que nós queremos que eles voltem para Jesus, que eles aceitem Jesus, que eles sejam livres do pecado, que eles sejam livres da escravidão, não queremos? Estamos ali. E aí passa um ano, aí tu ora um ano, tu ora 2, tu ora 3, tu ora 10 anos. Aí tu chega na presença de Deus e te queixa. Senhor, faz 10 anos que eu estou orando. Então, por que a graça soberana não tomou seu lugar? A culpa foi de Deus? Foi Deus que errou, será? Não, irmão. Deixa eu dar uma paradinha aqui e contar aquela história que você já conhece, para você compreender o que eu estou dizendo. Aquelas duas irmãs estavam no tabernáculo. Uma tinha um tumor grande no seu pescoço, a outra tinha aquelas úlceras no seu estômago, não podia comer mais nada. Foram as duas para o culto. Daqui a pouquinho o Espírito Santo, o discernimento, lembrando você, irmã, você tem um tumor no seu pescoço. Tal tempo aconteceu você, fulano de tal, assim do Senhor, você está curado. A irmã que tinha úlcera, ela deixou com que o amor de Deus fosse projetado, né, de uma tal maneira que ela se esqueceu da úlcera dela e começou a glorificar a Deus. Graças a Deus, Jesus, a minha irmã fica curada. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. A minha irmã está curada e começou a se alegrar e começou, né? Não, como a gente diz, não ficou aquela inveja santa. Graças a Deus, a irmã ficou curada.
Ah, faz 14 anos que eu oro. Ah, as pessoas estão chorando de tristeza de ver outro curado. A gente pensa que é de alegria. É de frustração. Porque se a irmã está chorando, tá feliz, que eu estou ficando... Não, está chorando de frustrada, porque a irmã recebeu a bênção e ela não. Mas as pessoas não sabem o que é cristianismo. As pessoas vivem uma religião e pensam que é cristianismo. Aquela irmã sabia que era um cristianismo, como aquela mãe daquele rapaz sabia que era cristianismo. Não quero saber se ele vai morrer ou se ele vai viver, eu quero que ele vai salvo. Opa, ô tia, ora senhora. O Bruno era religioso. Não, a Bíblia diz que os varões têm que levantar suas mãos santas em todo lugar, sem ir sem contenda. Não, lembra que ele usou esse termo, né, no Senhor Jesus? Ora senhora tia. Quando aquela mulher começou a orar, eu disse, ela teve um encontro com Jesus. Vem, Jesus. Do que eu estou falando, irmão? Eu quero chegar nesse ponto, eu quero que vocês entendam. Bom, aí quando o Espírito Santo viu que o amor foi projetado naquela irmã, a graça toma o seu lugar. Você também, irmã, que está se alegrando porque a tua irmã ficou curada. Você também, e a partir de hoje não tem mais. Vão para casa, ficou curada. E elas foram. O tumor desse tamanhão e a irmã com queimação no estômago. Mas elas estão lá. Como é que tu está, irmã? O profeta orou por nós estamos curados em nome de Jesus. E for testificando, e for testificando. E aí o profeta usa um termo assim, que eu gosto desse termo. De vez em quando tem o santo lá falando sobre esse termo. O anjo do Senhor dá uma passeada pela vizinhança. O profeta usa essa expressão. Dá uma passeada pela vizinhança. Quando ele passeia pela vizinhança, ele encontra um clima, uma atmosfera, algo que agradou, um cheiro suave, um incenso. E quando ele chega, irmão, ele vê aquelas duas irmãs debaixo daquela atmosfera, foi instantâneo. Uma olhou para o mingau, vou comer esse mingau para ver o que acontece. Não queimou, fazer outro para mim. Não queimou, meu Deus, estou curada. Esse é o correndo, estou curada. Vou contar para minha amiga que estou curada. Quando chega perto da casa da amiga, é aqueles gritos. Que Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Vem, aleluia. O anjo tinha passado, ela tinha curado ela também. Foi a graça que fez isso? Não foi. Mas por que a graça fez isso, irmão? Porque o amor de Deus foi projetado. Agora eu vou voltar no ponto aqui. O irmão Bruno não orou para que a graça fosse projetada. O irmão Bruno não orou. Mas o que o irmão Bruno fazia, irmão? O irmão Bruno sempre deixava o ambiente pronto. Ele não usou para ela, irmão Bruno, eu estou aqui. Eu não sei quando é que a graça vai ser projetada. Não sei. O soberano Deus é que sabe. Eu tenho necessidades. Eu preciso que a graça alcance as minhas necessidades. E sei que a graça só pode fazer isso se o amor de Deus não for projetado. Eu não tenho esse poder de projetar o amor de Deus. Mas o que eu posso fazer? Estar sempre com os meus canais limpos, a atmosfera pronta, para que quando ele vier, ele encontre o canal aberto. Aleluia! Quantas vezes, irmão, o amor deve ter passado por cima e não tem encontrado o canal? E tu acha que é Deus que não quer te abençoar? E ele não encontrou, foi lugar. Então, vamos lá, vamos colocar as coisas em ordem. Quando o amor divino é projetado, a graça toma o seu lugar. O amor divino tem que ser projetado, não é tu que projeta ele por ti. Ele está aqui. Eu não tenho esse poder. Vem, amor divino, agora eu vou manifestar para vocês vão ver. Não. O que eu tenho que fazer? Estar sempre com o ambiente preparado. Eu sei a hora está passando, eu vou encerrar aqui dando um pequeno texto, um pequeno exemplo das escrituras. Eu gosto muito do livro de Cantares. Depois que eu captei o livro de Cantares com revelação, é gostoso de ler o livro de Cantares. Antigamente eu não lia muito, porque eu tinha assim, um certo receio. Olha que romance todo é esse, Salomão, né? Depois que eu vi o quadro de Deus ali perfeito, né? Cantares. Até preguei uma vez algumas coisas sobre Cantares, né? No tipo. Mas esse tipo aqui sempre me chama a atenção. Esse tipo aqui que eu vou falar agora. A amada, no início da narração dela, ela usa o termo assim, ó. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Então,
as vestes de dormir, já coloquei de perfume, tô deitado. Eu não vou me levantar agora. E aí diz que o amado tenta abrir a porta, não consegue, vai embora. Vocês lembram? Quem lê a Bíblia sabe. Que luta lá atrás para encontrar ele de novo, né? Onde está teu amado? Me diga agora, se é que tu sabe. E que luta que ela foi? Bom, sai atrás do teu amado. Deixou a porta fechada, vai procurar. Vai dizer, eu fui negligente, não devia. Minha porta está sempre aberta para o Senhor. Eu tenho que estar sempre pronto, Senhor, para te receber. Irmão, o crente tem que saber que ele tem que estar sempre pronto para receber Jesus. Aí o que acontece, irmão? Irmão, vocês creem que vocês estão numa batalha? Deus não te chamou para piquenique, tá? Uma batalha, isso é guerra, irmão. É guerra. É guerra, vamos lá. Tá? Não é contra pessoas. O diabo virou nas nossas guerras, né? Antigamente a guerra era fulano contra ciclano, graças a Deus nos livramos disso, né? Nossa guerra é contra o diabo. Contra o reino de Satanás. Não tem guerra. O diabo percebe, irmão. O diabo percebe. Ele sabe disso que eu estou falando. Se tu preparar o ambiente, a atmosfera do lar, ele sabe que em qualquer momento o amor divino passa por ali, você torna-se um projetor do amor divino e a graça soberana toma o seu lugar e Deus tem que realizar. Seja em ti, seja na tua família, seja enfermidade, seja libertação, seja o que for. Tá ali pronto? E ele sabe disso. Irmão, olha bem, e diga para você nesse verdade, olha como o diabo tenta te manter agitado o tempo todo. Os espíritos são agitados, irmão. É verdade. Tem casos de irmão que eu vou visitar, irmão, que eu não consigo nem conversar de tão agitado que as pessoas estão. Não tem mais um clima de sentar e conversar, tem que tirar, irmão, Deus te abençoe, tô indo embora. Não consegue. Tu vê que o diabo mantém as pessoas agitadas em tudo, né? Quando não estão agitadas, tem que pagar uma conta, tem que passar o cartão ali, para tirar agora um dinheiro de lá, porque agora tem que resolver aqui. E às vezes as pessoas estão envolvidas nisso. E o diabo dá trabalho nessa área também, gasta, compre. É Sodoma e Gomorra, compra e vende. E todo mundo embaraçado nisso, embaraçado. Irmão, as pessoas ficam agitadas e querem que o amor divino se projete. Pelo amor de Deus, gente. Vamos botar a mão na consciência. Deixa a agitação. Irmão, aleluia. Eu prefiro ganhar pouco, apertar o cinto e estar em paz com Deus. É verdade, pai. É verdade. Nós temos que saber que somos cristãos. O que é o cristianismo? Estejamos com o que nos vestir e nos alimentar, estejamos com isso contentados. Queremos adquirir a mente tranquilo, mas que seja em paz, irmão. O diabo não coloca agitação nisso. Se tu for nessa agitação, não vai ver a vida, eu estou agitado, tu nunca vai ver as bênçãos de Deus na tua vida. Aí sabe o que vai acontecer? Aí quando chegar lá no dia lá, eu creio que todos aqui são eleitos, mas talvez até um diálogo. Ô Senhor, por que eu queria fazer uma pergunta para o Senhor? Faz, meu filho. Por que eu orei naquela situação lá? Por que nunca o Senhor me respondeu? Não te respondi. Vem cá um pouquinho. Tal dia eu passei lá, olhei como eu estava agitado lá, ó. Olha como é que tu estava lá, ó. Brigando com a tua mulher porque ela gastou demais lá. Aleluia. Não é assim? E assim vai, irmão. Então que tal dia eu fui lá, ó. Olha como estava brava lá, ó. Histérica, gritando com teu marido porque ele trouxe pouco dinheiro para casa. Irmão, mas é isso, irmão. É verdade. Aí tu vai descobrir, irmão, puxa, nunca foi Deus, sempre fui eu. Amém. Vocês estão felizes? Pai. Deus abençoe se colocar em pé, é o suficiente, né? Nas imagens desbotadas, claramente vejo Sara a sorrir com alegria, como se soubesse que algum dia